No vídeo de hoje vamos falar sobre uma crença muito comum, uma trava mental que existe nos profissionais do setor público que os impede de crescer tanto dentro da hierarquia, né, das unidades do setor público, como impede também que o servidor público saia para novos desafios, por exemplo, no setor privado, ou que abra sua empresa, etc, etc. Que é a crença de que ele, né, nós, você, não tem a habilidade nem o conhecimento necessário para trabalhar em outro local que não seja o que você está trabalhando agora. Então, isso te gera uma espécie de imobilidade, né? Você entra numa corrida de ratos. Então, o ratinho, quando ele está naquele disquinho lá, naquela rodinha, né, que ele tem, ele até faz força, né? E ele gira aquela roda existente, que é a roda da unidade que você trabalha, né? Você consegue mover aquela engrenagem, mas todo o esforço seu ele é dissipado na roda girando e você não vai para lugar nenhum. Você fica ali paradinho. E não importa o quanto de esforço você faça, né? O que vai acontecer se você fizer muito esforço girar a rodinha mais rápido, mas não quer dizer que você vai sair de lá para lugar nenhum. É como se você estivesse subindo uma montanha de areia, né? Você pisa, aí a areia desce um pouquinho, o seu pé desce, aí você pisa de novo, e aí seu pé desce mais um pouquinho. No final você fez um grande esforço, né? Mas não foi você que subiu, foi a areia que desceu. Então você está no mesmo local. Ou, sei lá, você está numa situação que é tipo o mito de Sísifo, né? Sísifo era um homem muito inteligente e ele, em algum momento, ele desagrada os deuses gregos que dão um castigo a ele. Ele tem que rolar uma pedra e tem que subir essa pedra na montanha e quando ela descer, ou seja, quando ele levar para o topo da montanha, aquela pedra vai rolar de volta e ele vai pegar a pedra lá embaixo e rolar de novo lá para cima. E nessa situação eu consigo reconhecer porque eu próprio já passei por uma situação parecida e depois de passar e observar, né, como é que eu me comportava naquela situação, eu vi que muitos colegas meus do setor público, né, profissionais do setor público, sejam eles concursados ou os próprios cargos comissionados, consultores que estavam ali há muito tempo, eles tinham o mesmo padrão mental que o meu. Uma vez eu, né, era servidor de uma coordenação geral que tinha duas coordenações diárias. Na coordenação A era onde eu atuava. E em algum momento eu fui chamado para coordenar a coordenação B. Ora, eram coordenações dentro da mesma coordenação geral de temas que eu já conhecia. E quando me convidaram para essa coordenação B, bateu aquela insegurança. Nossa, mas será que eu sei de tudo que está acontecendo ali? Ali tem outros servidores que talvez saibam muito mais do que eu do tema, né? Por que estão me chamando para aquele local? Então eu estava na rodinha do rato e não conseguia sair daquela roda para alçar voos maiores. E aí como é que essa crença se forma? Olha, dentro do setor público, a gente tem, por exemplo, no Poder Executivo, mais de 10 níveis de hierarquia. Então, você tem um sistema hierárquico totalmente vertical, um sistema organizacional de muitas caixinhas, o que gera um nível de especialização brutal, né? Você tem especialistas dentro do serviço público nas áreas mais detalhadas, né, possível. Então, dentro de uma área, sei lá, como o Ministério do Meio Ambiente, você vai ter o especialista da sustentabilidade da energia atômica. Dentro de uma área do direito, você vai ter o advogado tributarista para as relações de trabalho do tipo tal. Então, esse nível de especialização, ele te faz perder a noção do todo. Ora, é claro que um advogado tributarista, especialista nas relações de trabalho XYZ, pode atuar na área de direito tributário geral, né?
Mas isso não está muito definido na cabeça do servidor público que tem essa espécie de vício pela especialização. E eu não estou dizendo aqui que a especialização é ruim, tá? Ela é muito útil em alguns casos. Mas para você gerir sua carreira, ela pode ser uma grande trava. Ela pode te impedir de sair ali da rodinha do rato e te deixar por anos, décadas, né? Talvez sua vida profissional inteira girando aquela rodinha e percebendo o mundo de uma forma um pouco limitada. Você já percebeu que um servidor que está numa área há muito tempo, ele vive a vida consumido pelos problemas daquela unidade? Então ele entende todas as siglas, né? Quem passou ali nos últimos 15 anos ou nos últimos 20 anos, ele sabe quem deu a ideia lá em 2005 sobre como determinada política devia acontecer. Então, o mundo inteiro dele, profissional, girou naquela unidade. E por ele estar nessa rodinha de ratos, né, nessa montanha de areia, não houve nenhum tipo de subida, né? Ele não conseguiu deslanchar, ele não conseguiu crescer. Diferentemente do setor privado, no setor público a gente tem essa característica de que os novos servidores, eles entram mais ou menos no ápice do seu ânimo e da sua estamina. Os novos servidores, eles querem fazer, eles estão empolgados, eles querem construir coisas novas. Com o tempo, esse servidor vai reduzindo o seu nível de ânimo, né? Então, o servidor público mais antigo, ele está um pouco mais cansado. Por quê? Porque girar a rodinha de rato é cansativo, especialmente quando você sabe que você não vai sair dela. No setor privado, há uma diferença. Você começa num nível até de ânimo alto, mas você sabe que os seus conhecimentos não são suficientes para ascender a um cargo de coordenador, gerente, diretor, dono da empresa, né, CEO, executivo. Mas você vai construindo uma carreira que te faz ou que te deveria fazer chegar ao ápice do que você pode entregar. Então, há uma diferença, eles são, na verdade, o setor privado e o setor público, nesse aspecto, são diametralmente opostos, né? Para você cair numa roda de rato no setor privado é mais complicado. Por quê? Porque no setor privado, quando você está gerando resultados no setor de recursos humanos da empresa a empresa B e C ficam de olho em você. E aí, como elas precisam de gente que geram resultados nesses locais, das suas próprias empresas, elas podem te ofertar, né, uma condição especial de trabalho, um salário melhor. E aí você pode, claro, sempre negociar com o seu chefe atual para ver o que faz. No setor público, essas estruturas elas são mais ou menos rígidas. Então, quando você cai numa unidade, há uma dificuldade de movimentação. É difícil você sair, por exemplo, dentro de um mesmo ministério, sair de uma unidade A e ir para uma unidade Z, porque aquelas chefias às vezes se conhecem, você às vezes não vai ganhar, né, nada a mais, então na verdade você quer só ver um ambiente novo, e isso pode incomodar as chefias. A estrutura mesmo é rígida, ou seja, você faz concurso muitas vezes para uma área específica e aquilo te impede, né, te limita na tua atuação profissional. Então, assim, essa rigidez, ela é tanto da mentalidade do servidor público, né, da questão da estabilidade, como também da própria organização que forma o servidor público para ser assim, ou seja, para enxergar essas movimentações como uma coisa rara na carreira, não como uma coisa comum e que pode te gerar bons resultados. Não é à toa que se a gente perceber, por exemplo, os problemas de saúde mental, inclusive dos servidores, tem muita relação com isso, né? Eu já testemunhei servidores, colegas, né? No caso, era uma servidora
que ela não aguentava mais ir para o local de trabalho fazer a mesma coisa. Então ela reportava assim: André, quando eu olho para esse prédio, eu já não aguento, assim, eu já choro. Às vezes eu entro num nível de tristeza muito alto, porque eu sei que eu vou subir e fazer a mesma coisa e ver as mesmas pessoas e tratar com os mesmos chefes que eu trato há 5, 10 anos, né? Então, e eu também não tenho nenhuma perspectiva de sair daqui em curto prazo. Então, isso, claro, vai gerando uma espécie de marasmo profissional, né? Então, aquela animação do começo ali do serviço público, ela vai se degradando até o momento em que, claro, alguém pode adoecer e ter algum problema de saúde mental. Então, desde que eu entrei no serviço público, eu vi alguns colegas, né, que entraram comigo, por exemplo, que desafiavam essa crença do, do ficar numa unidade, né, por achar que não tem habilidade ou conhecimento suficiente para trabalhar em outro local. Então, vários colegas meus saíram da unidade em que foram inicialmente alocados, eu digo em meses, assim. Eles viram que ali não ia dar em nada. E os mais espertos, inclusive, começaram a gerar competições entre unidades, entre órgãos diferentes, né? Então, olha, o que que você pode me oferecer aqui? Porque no Ministério Z, lá estão me oferecendo, sei lá, um cargo de DS1, um cargo de chefe de serviço. Você aqui me oferece o quê? Nada? Não, então eu vou para lá. Então, assim, esses já tinham algum tipo de habilidade em relação à competição entre unidades. Mas esses eram até mais comuns. Os menos comuns, ou seja, aqueles que tinham um pensamento que eu acredito que era realmente diferente da massa dos servidores públicos, foram os que abandonaram a carreira pública, ainda no período ali do estágio probatório, porque já tinham empregos antes de entrar no serviço público que pagavam um pouco mais. Então eles teriam pequenas reduções de salário para estarem no serviço público, mas a partir do momento que eles entraram no setor público, eles perceberam essa corrida de ratos. Então eles se perguntavam: olha, daqui eu vou para onde, né? E alguém dizia: não, você pode ser chefe de serviço. Pô, mas eu vou ganhar R$ 500 a mais para ser um chefe de serviço? Não, então você pode ser chefe de divisão. Tá, mas eu vou ganhar R$ 800 a mais para isso? Então, aquilo não fazia sentido, porque eram rodinhas de rato um pouquinho mais altas, mas ainda assim rodas de rato, né? Ele não teria como crescer da maneira como os mais arrojados, né, querem crescer em suas carreiras. Então, alguns, por exemplo, eu tive um colega que entrou comigo, né, era engenheiro civil e trabalhava numa grande construtora, e aí percebeu que era melhor ele continuar na grande construtora, apesar de toda a instabilidade, né, que existia no momento, a questão né, das ações judiciais e policiais nessa área das empreiteiras. Ainda assim, ele preferiu ficar no setor privado, porque aquilo gerava uma expectativa de crescimento muito maior. E no caso dele, deu muito certo, né? Ele realmente foi promovido várias vezes e hoje ele é um grande executivo de uma construtora importante aqui no Brasil. Bom, é claro que há vários outros, né, até personalidades que foram ex-servidores públicos e que hoje estão aí empreendendo, né, ou são empregados de grandes instituições. E no processo de busca, né, dessas pessoas, algumas eu conheço, outras são célebres na internet. Eu trago aqui 3 ou 4 pessoas que são ex-servidoras públicas que saíram de onde estavam e foram, né, buscar os seus caminhos, saíram da rodinha de rato lá e, né, foram procurar caminhos mais que propiciem mais crescimento e, por que não dizer, mais dinheiro, né, mais status, etc. O primeiro que eu vou citar aqui é o Fábio Galindo. O Fábio Galindo era um ex-procurador de justiça que
por um grande tempo, foi executivo do grupo Aegea, que é uma das maiores empresas na área de saneamento básico, né, de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O Fábio Galindo hoje é CEO de uma empresa da área ambiental e tem realmente essa verve, né, essa paixão pela área de sustentabilidade e decidiu sair do setor público para trabalhar com isso. Então, era uma pessoa que não tinha um cargo ruim, né, era um promotor de justiça e que decidiu sair para fazer ou para trabalhar com o que acha que tem a vocação para fazer, ou seja, ele não ficou preso naquela área de especialidade. Ah, eu me formei em direito, sou procurador, entendo de direito público, entendo do direito dos contratos, entendo de direito disso e daquilo, então eu não posso utilizar o meu conhecimento para nada. Ele foi para uma área que ele tinha paixão, é claro, deve ter estudado muito para fazer isso, mas foi para uma área levemente diferente do que ele deve usar, claro, os seus conhecimentos de direito o tempo inteiro, mas é uma área realmente que não está dentro do campo de atuação específica dele. Outra pessoa que esse sim está na internet, com alguns milhares, milhões de seguidores, é o Samerage. O Samerage era delegado da Polícia Federal, depois virou juiz e saiu da carreira de juiz para virar influenciador digital, ensinar sobre literatura, ensinar sobre os grandes clássicos, ensinar oratória, retórica, linguagem na internet. E deu super certo, né? Ele não está mais no serviço público, não precisaria mais, não teria mais tempo também para dividir, né? O trabalho no serviço público com esse trabalho de ensino que ele tem, mas é um ex-servidor público que saiu e agora deslancha em outras áreas, né? É claro que tem pessoas que saem para gestão ou para trabalhar com áreas em que tem paixão, mas tem outras que continuam nas suas próprias áreas, né? Por exemplo, a gente tem o Mansueto Almeida, né, que é um servidor conhecido do IPEA, porque alçou vários cargos em diferentes governos, e hoje trabalha na área de investimentos do BTG Pactual. Além dele, temos a Isabela Teixeira. A Isabela Teixeira foi ex-ministra do Meio Ambiente e, antes disso, era servidora do IBAMA. Então, era uma pessoa que veio de baixo ali da área ambiental, né, uma funcionária de carreira, uma técnica do setor, ascendeu por vários cargos até virar ministra e hoje faz consultorias privadas na área de sustentabilidade e meio ambiente. Bom, então é claro que tem formas de superar essa crença limitante, tanto é que várias pessoas superaram, né, e utilizaram os seus conhecimentos para alçar novos voos, né, utilizando os conhecimentos atuais, vamos dizer assim, ou também abandonar, ou seja, deixar de lado um pouco os conhecimentos, a formação e a experiência e tentar atuar com paixões, né? Ou seja, eu tenho, sei lá, o Samerage tem uma paixão por letras, por comunicação, por linguagem, por literatura. Então ele não precisa sair, né, deixar o cargo de juiz para trabalhar com direito. Ele escolheu uma área em que ele era bom e que tinha uma demanda de mercado e ele explorou adequadamente essa demanda e está aí até hoje fazendo o sucesso que faz. Então, o que você, né, profissional do setor público, pode fazer para identificar, né, essas lacunas, identificar seus potenciais e aproveitá-los para um crescimento profissional que não é da rodinha dos ratos, né, que não é da montanha de areia, mas um caminho, né, uma subida realmente para um local melhor. Primeiro de tudo, você tem que avaliar do seu conhecimento e do seu trabalho atual se há alguma demanda para aquele tipo de serviço no setor privado, seja para ser contratado ou para abrir uma empresa onde você possa vender aquele conhecimento para alguém.
Então, a primeira análise é: do que eu faço hoje, isso tem valor para o setor privado? Se tiver, você já pode dar os seus primeiros passos, ou seja, avaliar com pessoas do setor, que bom, é o seu setor de trabalho e especialização. Então, você deve conhecer pessoas que estão no setor privado, mesmo aquelas que talvez se formaram com você, ou que talvez faz algum tempo que você não vê, mas você deve fortalecer essas conexões de novo e perguntar e se aconselhar sobre como esse conhecimento que você detém, essa habilidade que você detém, é vista hoje pelo setor privado. A partir disso, você pode decidir, olha, eu vou deixar o serviço público por um tempo, como é que eu posso fazer para explorar essa oportunidade. Claro, tem essa forma um pouco mais profunda, que rompe um pouco com a ideia de estar no serviço público, né, e ir para o setor privado, mas tem uma ideia intermediária. Então, o seu nível de conhecimento, o seu nível de habilidade, ele te permite, por exemplo, ser professor em alguma área, nem que seja de cursinho para concurso, né? Aquilo te garante algum tipo de renda extra dentro do setor privado? Se sim, te recomendo imediatamente a utilizar para ganhar mais dinheiro, até porque você sabe que a atividade de magistério, de professor, é uma atividade acumulável dentro do serviço público. Então, a qualquer momento, você pode, claro, ser professor de cursinho, ser professor de universidade na sua área. Outro ponto importante é você imaginar ou você procurar mentores que já saíram do serviço público e que estão em alguma área do setor privado, preferencialmente na sua área de atuação. Então, se você conhece um servidor que pediu licença ou que nem esperou o estágio probatório acabar para sair do serviço público e já procurar a vida dele no setor privado, talvez seja o momento de restabelecer essas conexões e perguntar o que está acontecendo e quais são as tuas habilidades e o que tem no teu perfil profissional que pode interessar as empresas do setor privado ou que possa ter um valor suficiente para que você venda o seu serviço para outras empresas ou para pessoas físicas, né? E claro, você sempre pode fazer também uma experiência prática e de voluntariado. Então você tem um conhecimento que talvez você não saiba exatamente se tem valor, você pode se voluntariar, né? Você pode fazer algumas atividades pro bono, ou seja, sem receber, para entender como é que o mercado, como é que as pessoas enxergam o teu trabalho, qual é o valor que as pessoas dão ao teu trabalho. E precisa ser especificamente com o que você trabalha hoje? Não. Se você quiser juntar uma parte do teu conhecimento atual com algum tipo de paixão, é totalmente válido e é o que se espera, inclusive, no setor privado para um crescimento acelerado. Ou seja, você tem que observar as oportunidades e explorá-las assim que você entender que ela tem valor para o mercado. Bom, então ficou claro que essas crenças elas existem, que é possível superá-las, né? Há diversas pessoas que saíram dessa armadilha que te colocaram, que me colocaram por um tempo também. E o primeiro passo para você sair da rodinha dos ratos é identificar, né, suas habilidades e conhecimentos que você tem hoje na unidade que você trabalha e tentar verificar qual é o nível de valor que o mercado dá a essa habilidade que hoje você tem. Então, você trabalha hoje com análise de projetos de engenharia. Esse é um tipo de conhecimento que o setor privado procura. Quanto se paga por isso? É possível ser um grande executivo trabalhando com isso? É possível ter um grande salário trabalhando com isso? É possível vender esse conhecimento
para alguém, né? O mercado vê valor no que você faz hoje? Se sim, você pode, claro, já pensar em novos voos, né? Então você pode pensar talvez em pegar uma licença e começar a explorar as suas habilidades. Você pode também rever, né? Fortalecer o seu networking com pessoas que estão na área que você tem desejo de atuar, para ver se é isso mesmo, né? Você começar a se aproximar daquela área, mas não com a visão pública, e sim com a visão de quem está no setor privado, né? De gerar resultados, inclusive financeiros, para empresas. A partir da identificação, né, das suas habilidades, você pode chegar à conclusão de que não há valor no que você está fazendo, ou o setor privado não enxerga valor no que você está fazendo hoje, né? No que você está fazendo atualmente. Então você precisa agora verificar se você tem algum campo de atuação que está fora do seu trabalho atual. Então, como a gente vinha falando, o Samiraj era um juiz que hoje trabalha com literatura, linguagem, né, obras clássicas, que não tem muito a ver com o trabalho de juiz, né? Ele não está trabalhando exatamente no campo do direito, mas era uma habilidade relacionada, de uma certa maneira, né? Que ele explorou comercialmente. Então, você tem essa habilidade? Essa habilidade tem valor para o mercado? E aí, quando eu falo do mercado, pode ser empresas que podem comprar o teu serviço, mas também pode ser pessoas físicas, ou seja, você tem um tipo de conhecimento que as pessoas físicas gostariam de conhecer, né, de entender melhor, então você conseguiria vender esses serviços? Se sim, ótimo. Se não, se nem a habilidade atual, né, tem valor, nem o seu hobby, sua paixão também tem valor para ser vendido no mercado privado, é a hora de entender a lacuna, ou seja, tá bom, então se isso não tem, o que que tem? O que que é próximo da área da minha atuação que eu posso começar a gerar valor? Então você precisa avaliar essas fronteiras de conhecimento para entender quais áreas você pode explorar no setor privado. Há áreas relacionadas que são muito fáceis de perceber, por exemplo, uma enfermeira ela pode, sei lá, se especializar na área de amamentação. A amamentação tem uma demanda muito grande. Um médico pediatra pode se especializar na área de sono de bebês. Há uma demanda muito grande para conhecer sobre sono de bebê. Se você é um psicólogo dentro do serviço público e está na área organizacional, talvez você queira falar sobre desenvolvimento pessoal, gestão de carreira. Isso tem uma demanda muito grande dentro do setor privado, né? Então, são áreas próximas, afins, que você pode talvez abrir um pouco o campo de visão e gerar rapidamente valor ao seu trabalho. Bom, o outro do meu campo de atuação também é o engenheiro ambiental, que virou dono de hamburgueria. Ele começou daquele jeito que muitos empreendedores começam, né? Ele atendia, ele assava um hambúrguer, ele colocava no pão. Mas hoje é um grande empreendedor da área. Começou com um food truck numa cidade satélite aqui de Brasília, e hoje ele é dono de uma rede de hamburguerias que deve ter, sei lá, 10, 15 lojas aqui no Distrito Federal. Então ele também era um servidor, e a partir da paixão dele, né, de explorar novos conhecimentos e habilidades, ele começou a fazer hambúrguer, e hoje, né, não se compara a renda dele com nenhum tipo de cargo dentro do serviço público, porque, claro, ele ganha muitas vezes mais do que o topo do serviço público. Um ponto que pode te ajudar bastante nesse processo de avaliação do valor do teu conhecimento para o setor privado é trabalhos pro bono, né? Trabalhos voluntários. Ou seja, você pode começar a prospectar áreas de atuação, possíveis clientes, possíveis empresas contratantes por meio de serviços pro bono. Ou seja, você vai
se relacionar com possíveis clientes, mas sem que haja pagamento. Na verdade, é uma forma de você se aproximar do mercado, fazer um tipo de networking, né? Ver quem trabalha no mercado e como é que está funcionando a área que você escolheu, seja a área de atuação atual ou algum tipo de conhecimento que você quer explorar, para entender como funciona e para entender como você pode explorar isso comercialmente. Outro ponto que vale a pena abordar é que é bom que você faça uma comunidade de interesses comuns. Então, se você é servidor público e está nesse processo de trabalhar na unidade, né, que você não tem muita perspectiva, e você convive só com pessoas que estão na mesma situação, para você é difícil formular soluções, né, e construir meios de sair desse local. Talvez se você conhecer grupos, né, de pessoas que estejam com o mesmo com o mesmo interesse, né, ou seja, crescer profissionalmente, gerir sua carreira de uma forma independente, aquilo vai te gerar ganhos bem grandes ao médio e longo prazo. E como é que você pode identificar? Olha, no meu caso pessoal, eu consegui identificar essas pessoas pelo nível, inclusive, de reclamação delas em relação à situação atual. Então, muitos servidores públicos reclamam, né? Olha, eu estou sem perspectiva aqui, eu estou fazendo a mesma coisa, né? E por estarem, né, nessa crença, nessa trava mental de se limitarem ao que estão fazendo atualmente, acabam se sentindo sem nenhum tipo de solução. Se você conseguir juntar com pessoas que querem explorar um pouco mais suas habilidades no setor privado, no ramo de empreendedorismo, vale a pena. Outro ponto que é fundamental é, conhecendo pessoas que já saíram do serviço público, que estão explorando seus conhecimentos, que estão dando aulas no setor privado, que estão fazendo qualquer tipo de monetização do seu conhecimento, das suas habilidades, vale a pena chamar para mentorias, para eventos de networking, né? Isso pode te ajudar muito a conhecer os caminhos de quem já trilhou, né, os passos que você quer caminhar. Então isso com certeza acelera o teu processo de crescimento sendo servidor público. Uma dica de ouro para te ajudar nesse processo de identificação, né, das tuas habilidades, dos seus conhecimentos que podem ser utilizados aí para você avançar na sua carreira, é perguntar a 5 pessoas 3 pontos fortes, 3 pontos fracos que elas enxergam em você em termos profissionais. Então você vai perguntar, né, para pessoas que já trabalharam com você e que você, claro, de quem você gosta da confiança, para que eles te direcionem, né? O que você tem de ponto forte ali? Sei lá, de repente você é um bom gestor de equipes, ou um bom gestor de processos, ou um bom gestor de projetos, ou você tem uma capacidade analítica fora do comum, você tem uma oratória diferenciada. Então, ali você vai conseguir conhecer, né, os seus pontos fortes e, claro, que você vai ler esses resultados tentando construir valor financeiro mesmo nas suas habilidades. E nos pontos fracos, você vai trabalhar para reduzir aquele problema, né, que chamou a atenção dos outros. Então, perceba que as pessoas em quem você confia vai falar sobre os seus pontos fracos e provavelmente vai ser aquilo que chama a atenção de todo mundo. Então, talvez você fique um pouco nervoso ao falar, talvez você se irrite rápido. E aqueles pontos fracos que as pessoas te falarem, né, você vai trabalhar em cima deles para evoluir. A partir daí, você vai ter uma ideia bem melhor do que fazer nas próximas semanas, nos próximos meses, para se desenvolver, inclusive em nível pessoal, mas também profissional, para ter mais valor de mercado. Pode parecer difícil sair dessa armadilha, né? Sair dessa crença limitante, dessa trava.
romper essa trava que te impede de crescer. Mas o fato é que é libertador. E se você perguntar assim, é difícil? Olha, é simples. Com certeza é simples. Mas não é fácil. Porque você vai ter que reestruturar o seu modo de pensar. Ou seja, ao invés de ficar naquela unidade e pegar a chefia daquela unidade, e depois pegar a chefia daquela unidade, você vai começar a trabalhar com outros caminhos, né? Aquele caminho linear de sair subindo na hierarquia da sua unidade, da sua repartição, ele começa a fazer sentido em pouquíssimos cenários. Ou seja, aquilo é um caminho entre 1000 possibilidades que vão te abrir, que vão te surgir, né? Surgir no teu horizonte. Então, aproveita, faz o diagnóstico, faz uma análise de como você está hoje, das suas habilidades, das suas competências, de como isso pode ser utilizado para te gerar renda, para gerar receita, para te gerar uma vida melhor, para te gerar uma vida melhor para a tua família, com mais liberdade de atuação. Dá uma olhada, vê o que você acha e se tiver mais uma dica de como sair dessa trava mental, dessa crença limitante, bota aqui nos comentários que eu vou responder um por um.